Bem-vindos, então, à nossa aula de calorimetria, uma revisão bem rapidinha para a gente só fechar alguns conceitos dessa frente que aparece muito no Enem, né? Uma das queridinhas. Então, para a gente começar a entender a diferença entre o conceito de calor e temperatura. Na vida do dia a dia, que eu brinco que é a vida fora da sala de aula, a gente fala calor, temperatura, a gente passa a mensagem para as pessoas e fica tudo bem. Só que aqui a gente precisa saber realmente os conceitos científicos que cada um representa. Então, olha só, a temperatura. A temperatura é definida pelo grau de agitação das partículas que constituem um corpo. E quando a gente fala um corpo, pode ser qualquer coisa. O nosso corpo, pode ser uma porção de água, pode ser um outro objeto. Então, quando a gente fala corpo em física, né, a gente não fica presa só ao corpo humano, a qualquer coisa. E como que eu meço essa temperatura? Temperatura a gente sempre mede usando um termômetro. Então, ó, a gente pode associar temperatura a termômetro. No nosso dia a dia, a gente usa muito a escala Celsius, aqui no Brasil e na maioria dos países, né? Ah, agora, por exemplo, a temperatura ambiente está a 30 graus Celsius. A gente fala 30 graus, mas a gente entende que é Celsius. No mundo da física e da química também, a gente tem que passar para a unidade do Sistema Internacional, que é o Kelvin. Então, vale a pena retomar um pouquinho lá de termometria, escalas termométricas, para quem não lembra, a relação de temperatura na escala Celsius com a temperatura de Kelvin. Eu vou escrever a fórmula aqui rapidinho, não vou entrar em detalhes para aqueles que não lembram mais ou menos. Então, a temperatura em Kelvin, eu pego a temperatura em Celsius e somo 273. Na maioria dos exercícios, a gente tem que passar para Kelvin, tá bom? Calor. Qual é a definição de calor? Calor é uma energia térmica em trânsito. Quando os corpos têm temperaturas diferentes. Então, se eu colocar dois corpos com temperaturas diferentes em contato, eles vão trocar calor, eles vão trocar energia térmica. A partir do momento que a temperatura dos dois é a mesma, a gente fala que eles atingiram o equilíbrio térmico. Então, quando a gente fala equilíbrio térmico aqui embaixo, equilíbrio térmico aqui embaixo, é sinônimo de mesma temperatura. Então, já pega a dica. Se na sua questão de calorimetria, no seu problema, porque os corpos atingiram o equilíbrio térmico, ele está te dando a informação da temperatura final. Ele está te afirmando que a temperatura final é a mesma. Tudo bem? Então, o calor, como é uma energia, a unidade de medida que a gente pode usar usualmente no dia a dia e tal, são as calorias, que a gente tem os pacotinhos de comidinhas, né? Quem vai na nutricionista e gosta de dar uma equilibrada, a gente conta as calorias, essas coisas. Mas no Sistema Internacional de Medidas, a gente usa o Joule, J maiúsculo. Então, Joule é a unidade de calor, é a unidade de energia no Sistema Internacional. A gente não precisa memorizar a conversão. O problema sempre tem que te fornecer, por isso que eu nem vou escrever nada. Então, para fechar temperatura e calor, temperatura é a agitação das moléculas. Quando as moléculas estão muito agitadinhas, moléculas ou átomos, partículas, enfim, estão muito agitadinhas, a temperatura está alta, tá bom? Está elevada. Ou, quando está um pouco agitadinha, a temperatura está baixa. Eu vou abrir só no final da aula, tá? Foi combinadinho antes do comecinho. Calor. Calor é energia em trânsito. Então, eu troco calor, ou eu recebo calor, ou eu perco calor. A gente vai ver aí ao longo da aula quando que eu recebo e quando que eu perco. Beleza? Falou equilíbrio térmico, falou mesma temperatura. Vamos falar um pouquinho sobre a tal propagação de calor. Como que o calor pode ser propagado? Existem 3 maneiras. Não tem ordem. Qual é a primeira? Não tem essa, né? Às vezes tem umas leis lá da física que a gente precisa saber a primeira, né? Aqui não. Aí, condução. O que é a condução? Claro que é a propagação de calor, né? O calor flui, o calor se transfere através das partículas dos corpos, sem que elas se desloquem. Elas não se deslocam. Mas como assim? A gente vai entender daqui a pouco. Então, como que o calor vai sendo propagado pela condução?
É como a gente brinca, tem um nome, é que depende da região que a gente está assistindo, né? Mas aqui tem uma brincadeira que chama telefone sem fio. Fica uma fileirinha de pessoinhas, normalmente as crianças, né? Uma criança atrás da outra, uma criança atrás da outra. A primeira criança da fila fala alguma coisa no ouvido da de trás, baixinho, aí a outra fala para de trás, a outra fala até a última criança. Então a informação saiu de uma criancinha e chegou até a última criancinha pelas criancinhas do meio. O calor transferido por condução é assim. Ele passa de uma partícula que está muito vibrante, com uma temperatura alta, e vai passando para as outras partículas para vibrarem com uma temperatura mais baixa. Espontaneamente, o calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E a gente vai trabalhar aqui no espontâneo nesse momento da aula, tá bom? Essa propagação necessariamente precisa de meios materiais, né? Estou falando que passa de partícula por partícula, então ela precisa de meios materiais. E ocorre mais frequentemente nos sólidos. Exemplos, olha só aí, ó. Quando a gente encosta a mão numa chapa quente, numa panela quente, você não sabe se você põe a mão lá na panela, ai, queimou. O que aconteceu? As particulinhas da panela estavam super agitadas, a panela estava com uma temperatura alta. Você colocou a mão na panela, a sua temperatura está mais baixa, o calor fluiu para sua mão. Você encostou e o calor chegou lá, tá bom? Tem a xícara de café, né? Por exemplo, assim, ó, eu tenho o café aqui comigo. O café aqui dentro está numa temperatura alta. Se eu colocar a mão aqui, eu vou queimar o meu dedinho. Por quê? Em contato com a xícara agora está aumentando a temperatura até entrar no equilíbrio térmico. Por isso que existe a alça, para não deixar eu encostar no quente. Tudo bem? Então, a condução, para fechar a condução, as partículas transmitem calor sem mudar de lugar. Eu não consigo tirar as partículas de um sólido, simplesmente vão vibrando uma para outra, para outra, para outra, e esse calor é transmitido, tá bom? Acontece mais nos sólidos. O outro tipo de propagação de calor é a convecção. Essa convecção é muito legal, porque quem faz a relação com geografia, de repente vem na mente correntes de convecção, que a gente fala dos ventos, das correntes marítimas e tal, tem tudo a ver. Vamos primeiro entender, daí depois a gente faz a associação aí com a geografia. Então, essa convecção, ela ocorre nos fluidos. Primeiro, o que é fluidos para nós? Líquidos e gasosos. Falou fluido, não é fluido, porque não tem acento, mas a gente fala fluido em física e química, a gente está falando de líquidos e gasosos, beleza? Ela acontece, essa convecção, porque aí sim as partículas se mexem. A massa de fluido troca de lugar. Então, se eu estiver falando do ar, por exemplo, que é um gasoso, a massa de ar embaixo pode subir, a de cima pode descer, e aí acontece um vento. Ou se eu estiver falando de água, por exemplo, né, líquido, a massa de água muda de lugar, vai para lá, vem para cá, ou sobe e desce, e aí eu tenho uma corrente de convecção lá no fundo do oceano. Então, por que acontece isso? Porque a temperatura, ela causa uma diferença de densidade nos fluidos. E essa diferença de densidade faz essas massas mudarem de lugar. Exemplo clássico do nosso dia a dia, que quando a gente entende isso no dia a dia, a física fica mais legal e mais bonita. Pensa aí onde você está, não sei onde vocês estão, mas em ar-condicionado. Sabe o aparelho ar-condicionado? No país Brasil, que eu acredito que estamos em maioria no Brasil, o ar-condicionado é instalado próximo ao teto, né? Lá no alto do ambiente. Por quê? Porque o objetivo de um ar-condicionado aqui no Brasil, que é um país tropical, na maioria do tempo é resfriar o ambiente, beleza? Então a gente liga lá o ar-condicionado, o que começa a acontecer? A massa de ar lá em cima, bem pertinho do ar-condicionado, ela começa a diminuir a temperatura, está resfriando, porque é uma máquina ali que está funcionando. Quando o ar fica mais frio, ele fica mais denso, então ele desce, ele afunda. E o ar que estava aqui embaixo, que ainda está numa temperatura um pouquinho mais alta, fica menos denso e sobe. Então esse ar que resfriou
desce para o ambiente, resfriando o ambiente inteiro. Aí ele vai lá e vai aumentar a temperatura, aí ele sobe, aí ele desce, aí ele sobe. Por isso que o ambiente inteiro fica resfriado. Se eu instalar um ar-condicionado pertinho do chão, ele vai resfriar essa massa de ar que está embaixo e nada mais vai acontecer. Essa massa de ar resfriada, que tem uma densidade mais alta, ela não vai subir. Então, de ar lá em cima, ela vai ficar numa temperatura mais alta, não vai ficar agradável. Beleza? Então, eu mudei a temperatura da massa, da matéria, eu mudei a densidade, aí eu consigo ter essa troca de calor, que chama convecção. Nos oceanos acontece a mesma coisa. Às vezes a gente encontra uma massa, uma corrente de água fria, uma corrente de água quente, e aí começa a ter a tal da correnteza pela diferença de temperatura, tá bom? Então, essa instalação do ar-condicionado é clássica. Funcionamento de geladeira é isso, né? Então, dentro da geladeira, a gente sempre tem, quando a gente abre a geladeira, a gente até sente um ventinho geladinho saindo, porque tem essa diferença de temperatura, essa diferença de densidade do ar lá dentro, proposital. O desenhinho que está aí na tela, vamos entender então sobre brisa marítima. Quem já me conhece sabe que eu não sei desenhar, então eu costumo colocar a legenda, explicar todos os meus desenhos, todas as intenções dos meus desenhos. O primeiro desenhinho aí, ó, faz de conta que a gente está na praia, de dia, né? Tem um sol, e tem aí o coqueirinho, onde fica na terra, ali na areia, sabe assim? A gente sabe o que é praia. O sol é a minha fonte de calor. Ele está aquecendo tudo. Ele aquece a água e aquece a areia. Igual, é o mesmo calor. Vocês concordam que de dia a areia ela fica muito mais quente do que a água? A gente quase não consegue andar descalça, né? Meio-dia, verão aqui no Brasil, a gente não consegue pisar descalça na areia porque está muito quente. E a água tá legal, a água dá para entrar, tá gostosinha. Então, o que acontece com a camada de ar logo acima da areia e logo acima da água? A camada de ar logo em cima da areia esquenta muito, porque a areia está quente, vai trocar calor com essa camada de ar. Essa camada de ar vai aumentar a temperatura, vai ficar menos densa e vai subir. E aqui, então, eu crio uma zona de baixa pressão. Como se subisse por um momento a matéria dali, fica um buracão. A massa de ar em cima da água entra nesse buraco. E aqui, que subiu essa massa de ar, resfriou, ela vai descer lá em cima do oceano, que vai vir para a Terra, que vai subir, que vai descer. Então, olha como que eu vou representar. A massa de ar aqui em cima da areia, de dia, ela vai esquentar e vai subir. Olha lá, porque ela ficou menos densa, a temperatura dela aumentou. Está subindo essa massa de ar. Quem vai ocupar esse lugar dessa massa de ar que saiu? A massa de ar que está logo em cima da água. Então, de dia, durante o dia, a brisa sopra do oceano para o continente. A massa de ar que está em cima da aguinha do oceano vem para cima da areia. O que acontece à noite? Para quem já foi na praia à noite, ou quando o sol se põe, a areia fica fresquinha, ela fica geladinha, que a gente tem essa sensação aí, né? E a água ainda fica morna, porque tem um problema, não é um problema, né? Mas por causa do calor específico, que a gente vai ver daqui a pouco, a água demora para esfriar. Então, a areia esquentou rapidão, mas ela também vai resfriar rapidão. Então, o ar em cima da água está com uma temperatura maior do que o ar em cima da areia à noite, né? Não tem ninguém esquentando, não tem sol. O que acontece? O inverso. A massa de ar de cima da água sobe, porque está com uma temperatura maior, está com uma densidade menor, ficou menos densa, subiu, e aí vai soprar o ar do continente para o oceano. A brisa inverte o sentido. Então, às vezes, os vestibulares, o Enem, eles dão essa situação do dia a dia para a gente analisar fisicamente. E é uma corrente de ar. Então, essa propagação de calor é através da convecção. A massa de ar está mudando de lugar. Por último, a propagação que tem, a gente pode chamar de irradiação ou radiação. As duas estão corretas. Ouviu falar irradiação ou radiação? É a mesma coisa. E a gente
tende a levar o pensamento de raio, né? Tá falando irradiação, radiação, raios, isso. Esse processo, ele ocorre por causa das ondas eletromagnéticas. Ah, mas a gente ainda não sabe muito bem o que é onda eletromagnética. Tá bom, a gente não precisa saber em detalhes aqui para entender esse fenômeno. É só você pensar no Sol. Sabe os raios do Sol? Eles aquecem o planeta Terra por quê? Por causa que é uma onda eletromagnética que chega aqui. Não é porque a massa do vácuo chegou até aqui. Não, nada a ver. Não é porque uma partícula lá no vácuo passou para outra. Não, não tem nada a ver. Então, a irradiação é o único processo que pode ocorrer no vácuo. Não é que ela ocorre no vácuo necessariamente. Ela pode ocorrer no vácuo, mas também em meios materiais. É só você pensar como a sua comidinha esquenta quando você coloca ela no micro-ondas. Por causa das ondas. Que ondas? As ondas eletromagnéticas. Você põe seu prato de comidinha lá, aperta o botão e misteriosamente ela esquenta. Porque está recebendo uma radiação que faz lá as particulinhas vibrarem mais e por isso esquenta. Então, só cuidado para não viciar erradamente. A radiação ocorre no vácuo e a convecção e a condução ocorrem em meios materiais. Não. A condução e a convecção ocorrem em meios materiais, sim. A irradiação ocorre em meios materiais e também no vácuo. Beleza? É a única que pode acontecer lá. Então, se você pensar numa lareira, qual é a função de uma lareira? Aquecer o ambiente. Você acende a lareira, fica aquele fogo e os raios, a onda eletromagnética ali do fogo, vai irradiar pelo ambiente, esquentando o ambiente, aumentando a temperatura. E aí, vindo para o nosso dia a dia de novo, que é a parte mais legal, garrafa térmica. O Enem gosta, ele adora, é recorrente, ano sim, ano não, ano sim também. Cai algum problema sobre garrafa térmica, seja de teoria ou de continhas aí que logo mais a gente faz. Por que é legal? Porque na garrafa térmica ocorrem os 3 processos, ou a gente evita, né, esses 3 processos. Primeiro, se todo mundo olhar dentro de uma garrafa térmica, ela é metalizada ou espelhada, né? Hoje em dia tem os copos aí todos bonitos, mas uma garrafa térmica tradicional, daquelas mais antigas, ela tem um espelho lá dentro. E não é à toa. Então, vamos supor, ó, eu vou colocar o meu cafezinho lá dentro. Vou desenhar o meu cafezinho aqui, ó, tá bom? Tudo bem que o café é gostoso na maioria dos lugares com uma temperatura mais alta, quente, né? Tá? Eu sei que a gente usa, às vezes, garrafa térmica para guardar água gelada, dependendo da região que a gente mora. Mas vamos falar do café, que é mais tradicional. Então, eu coloquei o café lá dentro da garrafa e o meu objetivo é manter o café naquela temperatura. Fechei a garrafa hermeticamente. Toda garrafa térmica aí que funciona legal tem um lacre lá, uma tampa que fecha hermeticamente. Esse café, ele está numa temperatura alta, ele irradia naturalmente. Então, essas ondas de calor do próprio café saem do café, incidem na parede espelhada e voltam para ele. Ah, então essa parede espelhada tem tudo a ver com o processo de radiação. Radiação. A ondinha eletromagnética do café incidiu no espelho e voltou para ele mesmo. Não foi embora, não levou calorzinho junto. Beleza? Isso no mundo super ideal, tá? Que vai ser o nosso. Aí, se a gente pensar, a gente pega na garrafa térmica por fora, que tem a embalagem preta, amarelinha, rosinha, enfim, que normalmente é de plástico, aquela garrafa, mas não é dentro da garrafa, não é o bojo da garrafa que a gente chama. Entre você pegar e lá dentro tem uma partezinha que alguns lugares chama de vácuo, ou a gente põe que é um ar rarefeito, como está aí na figura, e não tem problema isso. Para quê? Para evitar de a sua mão encostar diretamente no café, que é o que eu tenho aqui na minha xícara. Se eu encostar aqui direto, eu vou roubar calor do café. O calor do café vai vir para minha mão, porque minha mão está numa temperatura mais baixa, então, naturalmente, o calor vai sair do café. O que vai acontecer com o café? Vai resfriar e vai ficar meio ruim de tomar. Então, esse ar rarefeito é para evitar a troca de calor por condução, para eu não encostar no meu café.
E por último, essa tampa hermética que fica lá em cima da garrafa. Tudo bem que em cima do meu café, assim como lá na praia, meio-dia e tal, o arzinho não vai ficar numa temperatura mais alta, porque o café está quente, está com uma temperatura alta, vai encostar nesse ar, esse ar então vai receber esse calor do café e vai querer fazer o quê? Vai querer subir, porque a densidade dele vai mudar. Então, se esse ar sobe e consegue escapar, ele está levando calor junto. Ele está abaixando a temperatura do meu café e não é interessante. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprisionar esse ar. Esse ar vai subir, não vai conseguir sair da garrafa, aí ele vai descer em contato com o café de novo, vai subir. Então, essa tampa hermética, ela evita o processo por meio da convecção dessa massa de ar que quer escapar da minha garrafa, levando o meu calorzinho junto. Tudo bem? Então, ó, uma super análise de uma coisa que a gente usa todo dia e, de repente, a gente nunca nem parou para pensar que tem uma super física ali por detrás. Combinado? Falamos, então, desses processos. Vamos fazer aqui, ó, esse slide, depois todo mundo vai receber esse material, fiquem tranquilos, tá? Eu vou mandar. Vamos fazer alguns relembres e algumas palavras-chave que a gente tem que ter para conseguir otimizar as nossas resoluções. Então, eu escrevi de colorido aí, porque é mais legal de a gente ver. Ali no vermelho, o que está escrito? Nenhum corpo possui calor. Ah, o calor... Cuidado com esses termos nos exercícios, naquelas afirmativas de verdadeiro ou falso, sabe isso? Nenhum corpo possui calor. Ele possui energia interna, que a gente aprende lá em termodinâmica. Então, só faz sentido eu falar de calor quando eu estou falando de troca de calor, de algo com uma temperatura em contato com outro algo de outra temperatura. Aí o calor flui. Esse corpo tem uma temperatura, o outro corpo tem outra temperatura, outra vibração. Quando eu coloco em contato, essas vibrações vão quererem vibrar igual, vão querer entrar em equilíbrio térmico. Tá bom? Então, só cuidado com isso. O outro ali, o roxinho. O corpo que aquece rápido também resfria rápido, que é o caso da areia. Lembra que de dia a areia esquenta muito rápido, o nosso pé queima? Mas quando o sol foi embora, ela também resfriou rápido. E isso serve para a gente pensar na nossa vida prática. Às vezes você quer colocar algo rápido para gelar, né? Sei lá, assim, vai chegar uma visita em casa e a gente precisa oferecer uma bebida mais geladinha. O que eu ponho na geladeira? Uma garrafa de vidro ou uma lata, né? Um metal, para resfriar rápido? Ah, o metal. Por quê? Porque ele é bem melhor condutor do que o vidro. Então, você coloca um monte de latinha lá, beleza, a gente consegue gelar rápido essa latinha. Mas, quando eu coloco em contato com o meio ambiente, a latinha esquenta mais rápido. Então, se você não beber logo, o líquido que está na sua latinha, ela também vai esquentar. Isso se deve ao calor específico. Essa característica de esquentar rápido e resfriar rápido é o calor específico, é uma característica do corpo que a gente vai ver aí em forma de fórmula. Tá bom? Outra coisa, outra lenda, outra crença popular que dá uma atrapalhada aqui na nossa física. Cobertor não esquenta. Cobertor não aquece. E se você acha que, como assim, a vida inteira eu achei que cobertor aquece, faz a experiência. Chega na sua casa na hora do almoço, pega a comida que está na geladeira e põe em cima do cobertor. Vai esquentar? Não vai. Então, o cobertor não esquenta. Se você cobrir a panela ali da geladeira, vai esquentar? Não, não vai. Então, o cobertor não aquece. O que o cobertor faz? Ele mantém a temperatura daquele corpo que ele está encobrindo, né? De repente, é por isso que chama cobertor. Se você à noite vai dormir, né? Tá entrando o inverno. Você coloca um cobertor para se cobrir, ele vai manter a sua temperatura corporal. Então, os seus 36,5 graus Celsius, temperatura saudável do corpo humano, que a gente precisa ter essa noção, vai ficar ali, não vai escapar para o meio ambiente, que está numa temperatura baixa, é inverno. Se você tira o cobertor, o seu calor vai para o meio ambiente. Aí você tem aquela sensação de frio, que em física a gente chama de perder calor. Se você empacotar com um cobertor, né, envolver um pacote de gelo, ele vai manter a temperatura do gelo.
ele não vai deixar o gelo receber calor do meio ambiente. Logo, o gelo não derrete com tanta facilidade. Que tem alunos que acham o máximo de incrível quando eu falo que quando a gente quer transportar sacos de gelo de um lugar para outro, você foi ao mercado comprar sacão de gelo, porque né, vai rolar um churrasco e tal, não sei o quê, envolve ele num cobertor no carro. Ah, mas no cobertor, porque o cobertor esquenta. Não, o cobertor não esquenta. O cobertor é como se fosse aquela caixa térmica de isopor aí e tal. Ele isola a troca de calor. Então, cobertores são isolantes e não aquecedores. Fica a dica aí, tá bom? Mudando ali para o verde, quando a transferência de calor produz no corpo apenas mudança de temperatura, ou eu esquento ou eu resfrio, a gente está falando do tal calor sensível, tá bom? Calor sensível, calor que tem a ver com um calor específico. Ou eu posso aumentar a minha temperatura, ou eu posso diminuir a minha temperatura. Eu ganho calor ou eu perco calor, tá bom? Mudança de temperatura é calor sensível. Ah, mas o que pode acontecer se eu não mudar a temperatura? Mudar o estado físico. E o que é mudar o estado físico? Derreter, ir de sólido para líquido, ou de gasoso para líquido, ou de líquido para gasoso. Então, dependendo da situação, por exemplo, eu vou fazer o meu café. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Ferver a minha água. Ferver a minha água. Eu sei que para fazer café bonitinho não pode chegar nos 100 graus, mas na pressa a gente espera borbulhar para fazer o nosso café. Como que eu faço de maneira tradicional? Põe a água lá no negocinho, na panelinha lá, põe no fogão, liga o fogão, a água começa a esquentar, começa a subir a bolinha sobe, né? É aquela bolinha que fica em contato com o fundo da panela, diretamente na chama do fogão, ela esquenta, a temperatura dela sobe, ela fica menos densa, por isso que ela sobe ali dentro e rola aquela borbulha, aquela correnteza, olha lá, ó, convecção. E aí, quando começa a ferver uma substância pura, ela não esquenta mais, a temperatura dela não aumenta. Para sempre ali, até ela vaporizar tudo, vai ficar a 100 graus Celsius. Se a gente tiver um ATM de pressão, eu vou pedir essa licença poética da química, mas aqui a gente vai falar isso direto. Então, quando a sua água está fervendo no fogão para você fazer o seu negócio lá, enquanto ela está borbulhando, ela está a 100 graus Celsius, ela não vai a 110, 120, não existe isso. Então, esse calor que ela está pegando do fogo para borbulhar chama calor latente, tá bom? O que a gente vai ver agora? A gente vai aprender as fórmulas do calor sensível e do calor latente. Para quem lembra, ou para quem não lembra, vamos lembrar juntos, a fórmula do calor sensível é o famoso Q macete, que é igual a M vezes um Czinho vezes um delta temperatura. Vamos falar de cada grandeza, porque não basta decorar a fórmula, a gente tem que entender, né? O que é esse Q? Q de quantidade de calor. Aqui, ó. O Q é da palavra quantidade. Então, eu vou precisar de uma quantidade de calor para começar a esquentar a minha água. Ah, mas então você vai ter uma quantidade de água? É, eu vou ter uma massa de água. Quantidade de matéria em física a gente mede como massa, quilogramas, gramas, toneladas, enfim. Mas aqui normalmente a gente vai mexer com gramas e quilogramas. Tudo bem? Ah, mas você está esquentando água? Ou você está esquentando óleo? Ou você está esquentando a areia? Ah, entra aí então aquele nosso calor específico. Esse calor específico é de cada substância. Cada substância tem a sua característica. A areia, a água, o óleo, o álcool, a glicerina. E aí a gente tem já esses valores tabelados, é claro que o exercício fornece isso quando necessário, e a gente precisa ter uma ideia do padrão, que é a água líquida. Por isso que ali embaixo tem o Czinho do H2O líquido. Água líquida é diferente de gelo, que é água sólida, que é diferente de água a vapor, tá bom? O da água líquida, a gente tem que entender que vale um o quê? Uma caloria por grama vezes grau Celsius. Meu Deus do céu, o que é isso? Não é difícil. Uma caloria por grama grau Celsius significa assim, eu ia pegar, mas eu não tenho.
Imagina que você tem 1 grama de água, 1 mlzinho. Sabe, imagina numa seringuinha que a gente consegue medir 1 ml de água, bem pouquinho. Eu quero aquecer em 1 grau Celsius. Então, se tiver a 20 graus, eu quero aquecer até 21 graus. Se tiver a 42, eu quero aquecer até 43. Entendeu? Que é variar a temperatura. Olha o ΔT aqui, ó. É variar a temperatura em 1 grau Celsius. Tá. Então, eu tenho 1 grama de água. Eu quero elevar essa temperatura em 1 grau Celsius. Eu preciso fornecer 1 caloria para ela. É isso que significa essa unidade. Então, 1 caloria em 1 grama de água eleva a temperatura em 1 grau Celsius. E aí, cada substância vai ter a sua, e a gente não precisa memorizar o de ninguém. Obviamente, a questão vai te fornecer. E tem uns números meio feinhos, tá? Tem 0,11, tem 0,27, tem umas loucurinhas aí. Cuidado com um detalhe. Quem tem calor específico baixo é porque esquenta e esfria rápido. Beleza? Eu preciso dar só um tiquinho de caloria e ele já esquenta. E também resfria quando perde. Os alunos têm uma tendência a achar que o calor específico maior é porque vai esquentar mais rápido. E é o contrário. Beleza? Eu, com um pouquinho de calor, esquento muito, é porque o meu calor específico é baixo. Ó. Eu tenho meia caloria, eu já esquento. Uau! Eu te dou 0,1 caloria, você já esquenta. Então, você esquenta muito rápido. Beleza? Então, o calor específico, por exemplo, da areia, eu tenho certeza que é menor que 1. Porque ela esquenta mais rápido do que a água. E resfria mais rápido do que a água. O calor específico do metal e do vidro, eu não sei quanto é. Mas eu preciso ter a noção de que o calor específico do metal é menor do que o do vidro. Porque o metal esquenta e esfria mais rápido. Beleza? Então, o Quimacete é uma das fórmulas que mais aparecem no Enem. Ah, eu decorei, tô safo. Não, você decorou, você vai usar esse Quimacete com muito cuidado. E aqui no final da aula a gente vai usar juntos, tá bom? Então, dá uma segurada aí. Passando um pouco ali adiante, a tal da capacidade térmica. Então, enquanto o calor específico fala de substância, a capacidade térmica fala de uma grandeza relacionada ao corpo. É, por exemplo, eu comparar 2 coisas com tamanho diferente. Uma garrafa térmica pequena, do mesmo material que uma garrafa térmica grande. Tá certo. Por isso que a capacidade térmica é uma grandeza que relaciona, leva em consideração, né, a massa e o calor específico. Por isso, tem 2 maneiras de a gente calcular a capacidade térmica. E a gente representa por um C bem grandão. Cuidado que calor específico é um C pequenininho, minúsculo, e a capacidade térmica é um C bem grandão. Então, ó, a minha capacidade térmica, exageradamente, ela é igual à quantidade de calor que o corpo recebe ou perde, dividido pela sua variação de temperatura. Por isso que a unidadezinha fica caloria, que é a quantidade de calor, dividida por grau Celsius. Caloria por grau Celsius. No sistema internacional, quantidade de calor é em joule e a temperatura vai ser em Kelvin. Cuidado com isso. Tá bom? A outra maneira de a gente calcular a capacidade térmica, eu vou escrever aqui do lado, é a gente pegar a massa e multiplicar pelo Czinho. Se você relacionar as duas, de calor sensível e de capacidade térmica, elas são diretamente ligadas. Falou de capacidade térmica, falou de calor sensível, eu consigo calcular tudo que o meu problema pedir. Tá bom? Vamos lá, então. O calor sensível, a capacidade térmica, tem tudo a ver com variar a temperatura. Ou eu aumento a minha temperatura, ou eu diminuo a minha temperatura, né? Ó, tá ali o ΔT. Lembrando que delta, alguma coisa, é sempre a final menos a inicial. É daí que a gente vê se esquenta ou resfria. Ah, tá bom. Mas e aquela situação da água que recebe calor e não muda a temperatura, só fica lá fervendo, borbulhando? Ah, eu não posso usar a fórmula do Quimacete. Eu não posso usar a fórmula do calor sensível. Eu tenho que usar a fórmula, para quem lembra aí, do Quimole, Quimala, depende aí de como você aprendeu na vida. Se você nunca aprendeu, fica a dica, que é o Quimole, a quantidade de calor que eu preciso
para variar o estado físico de alguma coisa. Então, esse L é o calor latente. É uma característica de cada substância, a gente não precisa decorar de ninguém, nem a da água. Mas existe o calor latente de fusão, existe o calor latente de vaporização. O exercício vai te dar. Eu preciso saber a porção da matéria que eu estou tentando derreter, fundir, vaporizar, que é o M de massa, igual ali do calor sensível. Eu vou calcular uma quantidade de calor, que é o Q. Tá bom? Aí aparecem gráficos. E as pessoas têm um pouco de medo de gráfico, e não é para ter, porque gráfico assusta, né? Vem lá da matemática, meu Deus. Quando aparece essa curva de aquecimento que a gente vai fazer, que tem um nome específico, mas é um nome tão óbvio, ó, olha esse negócio, olha esse gráfico, que muito doido. Ele tem cara de uma escada, e é isso. Esse gráfico chama gráfico escada. Estão vendo que tem uns degraus aí, tal, tal, tal? E ele representa a curva de aquecimento de alguma substância. E aqui eu vou falar da água porque eu acho mais interessante a gente trazer de coisas que são do nosso cotidiano, né? Tudo bem que a temperatura inicial, olha, a temperatura está no eixo de pezinho, no Y ali. A temperatura inicial do meu experimento é de menos 10 graus Celsius. E a gente sabe que a água a menos 10 graus Celsius está no estado sólido. Beleza? Isso aqui é sólido. E ela vai ficar sólida até qual temperatura? Até 0 grau. Por quê? Porque a gente sabe que em 0 grau o gelo, que é sólido, começa a derreter. Enquanto todo o gelo estiver derretendo, não vai variar a temperatura. Ele vai ficar a 0 grau até a última molequinha de gelo virar água líquida. A gente vai considerar isso porque a gente está considerando uma substância pura. Então, durante o degrau do 0 grau ali, rosa, eu tenho sólido virando líquido. Eu começo com todo sólido, ele começa a derreter e ele termina com o último grãozinho virando líquido. De 0 a 100 graus Celsius é a água líquida da nossa vida. É a água que a gente toma banho, é a água que a gente bebe do filtro, é a água. De 0 a 100 é a água líquida para gente que mora aqui no Brasil. Porque, não sei, né, tem uma galera aí que mora nos polos, no Polo Norte, lá a temperatura ambiente é um pouco diferente, né? Mas vamos falar aqui da gente sem entrar na pilha. Então, de 0 a 100, a minha água é líquida. Ela pode estar numa temperatura mais baixa, tipo 4 graus, gostosa de tomar, né? Tirou da geladeira ali, uau, que gostoso. Ou ela pode estar já quente, 80 graus, 90 graus, para eu começar a fazer meu chá, meu café, tomar banho, sei lá. Tudo bem? Chegou em 100 graus Celsius, o que acontece? Toda a água líquida começa a virar vapor, começa a virar gás. Eu vou colocar gasosa aqui, porque a maioria dos alunos aprende sólido, líquido e gasoso. Então, eu vou permanecer com esse padrão, tá bom? Mas se você colocar um V de vapor, não está errado. Está mais correto ainda. Então, até a última molequinha de água líquida virar vapor, eu estou em 100 graus Celsius. E depois, se fosse possível, e em laboratório é possível, na nossa casa, só dentro da panela de pressão, eu consigo pegar esse vapor e continuar aquecendo. Então, aqui, ó, essa água gasosa, aí ela vai até a temperatura que eu quiser. Posso até fazer uma bomba, porque, né, umas temperaturas altas aí as coisas explodem. Beleza? Deu para entender onde as temperaturas permanecem constantes? Onde troca o estado físico. E onde as temperaturas variam é onde eu esquento a minha água, eu aqueço a minha matéria. Tranquilo, né? Vamos para as fórmulas. Lembra, ó, vou voltar aqui só para a gente relembrar. Lembra que macete é quando varia a temperatura. Que mole é quando varia o estado físico, certo? Vai lá. Lá embaixinho, no menos 10, onde eu comecei, eu só tenho sólido. Até virar 0 grau é sólido. Então, se eu tiver que calcular a quantidade de calor aqui, eu vou usar um quimacete. Esse Czinho aqui é do gelo, porque está sólido, e o delta temperatura. Enquanto estiver variando o estado físico, sólido e líquido ali, ó, é o que mole. De fusão, está derretendo. Ah, e na água líquida? Aqui vai um quimacete também. Aí esse Czinho
é o nosso 1 caloria por grama grau Celsius, que a gente viu lá e analisou. Ah, e lá no 100 é 1 mole. Ah, e lá na água gasosa, está aumentando a temperatura, eu usaria um macete, esse Czinho aqui, o de vapor. Beleza? O eixo X, eu não coloquei unidade aí, nem grandeza, porque ele pode variar. Ele pode dar aqui a quantidade de calor, aí a gente vai ter uma leitura da quantidade de calor necessária, ou ele pode me dar aqui o tempo. Ah, em quantos minutos isso aconteceu? Ele pode dar uma boa variada aqui. A gente tem que ficar atento à grandeza que está aí. Beleza? Falando de calor, vamos falar de fluxo de calor. Então, um fluxo de calor, ele pode ser calculado, né, que nem tá aí, pela razão entre, peraí que daí eu vou tirar aqui, pela razão entre a quantidade de calor e a variação do tempo, beleza? Falou em fluxo, a gente tem que levar o tempo em consideração. Você sabe o que é fluxo? Quer ver? O fluxo de carros na sua cidade é maior de dia 5 da tarde ou de madrugada, 2 da manhã? Você sabe que é 3 da tarde, horário 5 da tarde, sei lá, horário de rush. Ah, então durante certo tempo passa mais carro, durante certo tempo. Só para a gente fazer essa associação. Então, o fluxo que eu represento por essa letra estranha, que é a letra φ, parece um zero cortadão, ele pode ser calculado pela quantidade de calor, que é o quê? Dividida pelo tempo. Então, a unidade usual que a gente pode usar é calorias por segundo, calorias por minuto. No sistema internacional, a minha quantidade de calor obrigatoriamente tem que ser em joule e o meu tempo em segundos. Joule por segundo, eu leio watts. E você tem coisa aí na sua casa que você sabe os watts. É isso, é essa troca de energia em certo tempo. Na condução, que é o que está aqui, é um pouquinho mais profundo. Fica a dica que quando o Enem cobra isso, ele fornece a fórmula, porque o Enem não é coisas de outro mundo, ele não quer só estragar a vida do aluno, ele quer que o aluno seja aprovado. Tem alguns vestibulares que não fornecem a fórmula, por isso que eu vou dar aqui para pelo menos um dia na vida você ver, né? Então, já que a gente está falando de fluxo, como que pode ser calculado? K, o que é o K? É a condutividade térmica do material, ele vai te fornecer. Se a gente estiver falando de caixa de isopor, se a gente estiver falando de uma parede de concreto, que eu vou colocar um ar-condicionado, vezes a área total do meu negócio. Então, eu tenho que pegar a área de todas as paredes que for um ambiente, eu tenho que pegar a área de toda a caixa, se ele estiver falando de caixa de, sei lá, gelo, essas coisas, beleza? Vezes o módulo da variação de temperatura, só para ficar positivo, variação de temperatura a gente já sabe o que é, dividido pela espessura, pela grossura do que eu estiver levando em consideração, tá bom? Não perca energias com essa fórmula, é só para falar que um dia você viu isso na vida, já que é esse o assunto. Combinado? Potência. Ai, mais matéria nova? Não. Para você que está aqui comigo, potência nada mais é do que fluxo de calor. Então, ó, aqui eu posso escrever entre aspas, porque você acabou de ver fluxo. Potência é calculada pela razão do calor fornecido. Então, eu vou escrever aqui, pote de potência, beleza? É calculada pela razão entre o calor fornecido ou recebido num certo intervalo de tempo. Olha lá, calor pelo tempo. E olha o fluxo que a gente acabou de ver. Calor pelo tempo. Ah, então a gente sabe o que é potência. No sistema internacional, porque daí a potência é muito usada no sistema internacional. O seu calor vem em joules, o seu tempo vem em segundos, para a sua potência sair em watts. Então, aqui, quando acabar a aula, olha lá nas suas coisas da sua casa. A potência do seu chuveiro, caso seja um chuveiro elétrico, a potência da lâmpada, a potência dessas fritadeiras elétricas, air fryer, que hoje está na moda, a potência de tudo que você ligar na tomada. Beleza? Ligou na tomada, olha lá a potência, vai estar em Wzão, vai estar em watts. É o tanto de energia que ela transforma conforme o tempo passa. Tá bom? E para a gente finalizar a teoria e fazer um exercício para encerrar com chaves de ouros, as trocas de calor. O que é essa troca de calor?
Se o sistema estiver fechadinho, isoladinho, e em 99% dos casos será assim, fechadinho, né? Eles vão trocar calor até atingir a mesma temperatura, até atingir o equilíbrio térmico, tá bom? Então, ele vai te dar uma super situação e vai falar equilíbrio térmico, vai falar a mesma temperatura no final do processo. E aí, só para a gente fazer bonitinho o princípio da conservação de energia, a quantidade de calor cedida nesse sistema fechado é igual à quantidade de calor recebida pelo outro. A gente não vai sumir com energia e nem fazer criar energia, tá bom? Lembrando que quando a gente perde calor, o nosso calor fica negativo. É o tal do sentir frio na vida do dia a dia. A gente perde calor, sua quantidade de calor fica negativo. Ganhar calor, é você sentir o calor que a gente fala aí, é você ficar com uma quantidade de calor positivo. Então, como que é esse princípio da conservação? O calor doado mais o calor recebido é igual a zero. E é daqui que a gente vai partir para resolver todos os nossos problemas de calorimetria. Tá bom? Só para constar, calorímetro é uma palavrinha que vai aparecer aí em algumas questões e tal. Nada mais é do que um recipiente isolantezinho que eu vou fazer acontecer as trocas de calor ali, tá bom? Se ele for ideal, lindo e maravilhoso, ele só vai falar, considere um calorímetro ideal. Se for real, ele vai dar algumas características que ele vai trocar calor com o negócio lá e aí a gente vai ver na prática. Certo? Vamos colocar em prática tudo isso que a gente viu e aí depois vocês podem assistir com mais calma, pausar a aula, ouvir de novo, que é mais legal, né? Então, ó, deixa eu pegar só uma caneta aqui para grifar alguns dados desse exercício. Em um dia de inverno, já tá te dando a dica do que está acontecendo, tá inverno. Uma pessoa decide preparar um banho misturando 20 litros de água gelada a 10 graus Celsius com uma certa massa, vou mudar de cor, de água fervendo. Então, ó, água gelada é uma coisa, água fervendo é outra coisa, certo? Ela vai misturar um pouquinho de 10 graus com um pouquinho de 90 graus. O objetivo é que a temperatura final de equilíbrio seja de 30 graus Celsius. Desprezando as perdas de calor para o ambiente, qual a massa de água fervendo? Ah, então, primeira dica que eu vou dar, quem me conhece sabe. Eu preciso aprender a retirar do texto em português os meus dados em fisiquês. Ele não está misturando duas coisas? Então, eu tenho... Que coisas que são essas? Água gelada, então eu vou escrever gelada, e a água quente, fervendo. Posso colocar quente? Tá bom? O que eu sei da água gelada? Que eu tenho 20 litros. Ah, mas espera aí. Litros é volume para gente aqui da vida. E no nosso que macete, que mole, capacidade térmica, sei lá o que eu vou ter que usar, a gente não falou de litros. Tá, cuidado. Sabe por quê? Ele te deu aqui, ó, a densidade lá embaixo. E ele tá falando, ó, 1 quilograma de água equivale a 1 litro. Então, se eu tenho 10 litros, ele está querendo dizer que eu tenho 10 quilogramas, tá bom? De água gelada. Então, eu vou colocar aqui, ó, a massa é de 10 quilogramas. Ah, 20, ó. Peraí. Aqui é 20, eu pus 10 porque é 10 graus, né? Tudo que eu expliquei, mas aí é com o número 20, ó. 20 quilogramas. E aí a temperatura inicial, T0, temperatura inicial, é 10 graus Celsius. Perfeito. Água fervendo, 90 graus Celsius. Então, a temperatura inicial da água, eu vou colocar ali alinhadinho para colocar a temperatura. Cuidado que ele usa a palavra fervendo, mas ele fala 90 graus Celsius. Então, no fundo, ela ainda não está fervendo, mas ela está muito quente. Porque fervendo, para nós, é 100 graus Celsius. Tá bom? O objetivo é que o equilíbrio, que a temperatura final das duas, lembra que o equilíbrio é quando os dois corpos atingem a mesma temperatura? Então,
Então, a temperatura final aqui, ó, é de 30 graus Celsius. Temperatura aqui, ó, é de 30 graus Celsius. Tá bom. Desprezando lá, qual é a perguntinha dele? Qual a massa de água fervendo? Então, ó, a minha massa de água quente é o meu pontinho de interrogação. Isso é escrever em Physics. Eu não olho mais para o meu texto. Eu olho para os meus dados. Bom, falamos de temperatura, vai trocar calor, a temperatura aumentou, na sua cabeça já está vindo aqui, ó, calorimetria, calorimetria, calorimetria. Perfeito. Mudou o estado físico? A água, em algum momento, congelou, virou sólido? Ou em algum momento superferveu e virou vapor? Não. Ela só variou a temperatura. Então, eu só vou pensar no que macete, da gelada e da quente. Vocês conseguem entender que a quente, tô assim porque foi como eu anotei, tá? Não tô politicamente tão correta assim. Que a água quente perde calor para a água gelada? Então, a quente está numa temperatura, a gelada está na outra. Essa vai resfriar, essa vai esquentar, até que atinge o equilíbrio e vai tomar um banho feliz e contente. Então, ó, passo a passo. Princípio da conservação lá da quantidade de calor. Calor doado mais calor recebido é igual a zero. Porque é a primeira vez que a gente faz. Quem doa calor? A água quente? Então, eu vou escrever aqui, ó, calor da quente, só para a gente saber o que a gente está fazendo. Mais calor da gelada, igual a zero. Ah, como que é mesmo a fórmula desse Q, se só varia a temperatura? É o que macete? Vamos escrever aqui para o nosso cérebro acompanhar. Então, eu vou escrever o macete da quente e o macete da gelada. Ó, massa da quente, vou pôr um Q de quente. Czinho da quente, Czinho da gelada é o C, né? Porque quente, ela estando líquida é o mesmo C. E ele não deu, né? Mas a gente... Ah, tá, peraí. Vezes o ΔT da quente, mais a massa da gelada, vezes o calor da gelada, vezes o ΔT da gelada, vai ser igual a zero. Vamos substituir os dados que a gente tem. Qual é a massa da quente? 20 quilogramas. Ah, mas será que eu preciso transformar para gramas? Vem a dica. Se ele te desse o Czinho, e esse Czinho tivesse as unidades de medida gramas lá, lembra? Caloria por grama grau Celsius, você ia ter que transformar. Mas ele não falou aqui, ó, considere o calor específico constante. E eu não sei que é tudo água. Então, mais importante do que você ficar com medo de qual unidade usar, use as unidades iguais. Então, eu vou trabalhar todas as massas em quilogramas, todas as temperaturas em graus Celsius. Beleza? Qual é a massa da água quente? É o que eu quero saber, não é? Ó, não é a minha perguntinha aqui? Então, eu vou pôr M. Ah, eu posso pôr X? Ah, poxa vida, M de massa. Esse Czinho eu tenho? Não, mas eu sei que é igual, não é? É. Czinho. Vai acontecer uma mágica daqui a pouco. Para quem já se ligou, ok? Tá. Qual é a variação? Vamos calcular aqui, ó. A variação sempre é a final menos a inicial. Cuidado. Final menos inicial. Para água quente, a final é 30, a inicial é 90, não é? Tudo bem que 30 menos 90 é menos 60. Cuidado que esse menos vai fazer toda a diferença. Menos 60, ok. Massa da água gelada, 20. Czinho é Czinho. Ó, o ΔT daqui, temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final é o 30, porque é igual para todo mundo. Tá vendo que escrever em Physics mó facilita a nossa vida? Genial, né? 20 menos 10, ok. 20 menos 10, já pensei. 30 menos 10 é 20 positivo. Então, aqui fica 20. Tudo isso igual a zero. Passo a passo, sem medo de ser feliz, com muita calma nessa hora. Vou melhorar. M vezes C vezes menos 60, eu vou pôr o número na frente, porque a nossa cabeça prefere. Dá menos 60 vezes M vezes C. 20 vezes C vezes 20. 20 vezes 20, 400.
mais 400 vezes C igual a zero. Ah, daí tem esse menos. E tem um zero lá do outro lado, que, né? Vou pegar essa parcela que está negativa, que é esse menos 60 MC, vou jogar para o outro lado só para ficar positivo, porque a gente gosta do mundo positivo. Então, aqui ficou os 400C igual aos mais 60 vezes M vezes C. É aqui que o aluno acha lindo, ó. Aquele C que estava te incomodando, ele some. Então, se você tivesse colocado o 1 para todo mundo, se você tivesse colocado um número para todo mundo, é por isso que ele não dá e fala que é constante. O aluno, mas qual que eu uso? Porque dá para, né? E aí, como que eu faço para descobrir o N? O 60 passa dividindo, né? Então, 400 é igual a 60 vezes M. 400 dividido por 60 é igual a M. M é igual a 400 dividido por 60. Dá uma conta bonitinha? Dá mais ou menos, né? Porque se a gente simplificar, dá 20 sobre 3, e 20 sobre 3, eu vou fazer aqui na calculadora, 20 dividido, dá 6,66666. Então, eu vou precisar de aproximadamente 6,6 quilogramas de água quente. Um super trabalhão, né? Então, agora fica a dica para vocês assistirem de novo a aula, mais devagar, pausa, volta. Não, mas espera aí, eu não entendi muito bem o que ela falou no slide. Volta. E aí sim a gente começa a construir o nosso conhecimento em calorimetria. Tchau, até a próxima aula.